PMC News, informação que gera valor. Estamos de volta nesta sexta-feira, 12:04. Chegou a hora da gente receber o professor Marcos Vinícius de Freitas aqui na nossa programação, professor de Relações Internacionais. Professor, obrigada pela sua presença. Mais uma vez, bem-vindo. Prazer estar com vocês hoje, Paulo. Obrigada. Professor, a gente acabou de trazer aqui a informação, o FMI confirmando o acordo com a Argentina, diz que o país terá acesso, então, ao desembolso de 7,5 bilhões de dólares após uma revisão. De acordo com o fundo, a situação econômica da Argentina se tornou muito desafiadora em razão da seca mais forte que o esperado, e essa foi a razão para o descumprimento das metas econômicas. Em primeiro lugar, queria entender, a sua visão sobre este acordo, FMI assinando aí, confirmando de fato esse acordo para a Argentina. E se só esta medida, no caso, ela é suficiente para a recuperação do país? Eu acredito que o grande problema que a Argentina enfrenta, Paula, semelhante a outros lugares na América Latina, é uma questão de gestão. E há muitos anos que a Argentina pega os investimentos, pega os empréstimos do Fundo Monetário Internacional e tem, em razão de enormes dificuldades domésticas. E a gente já teve até o caso de, no passado, eles não pagarem a dívida, e isso gera uma perspectiva negativa sobre a própria Argentina. O grande problema é que, para o investidor internacional, a Argentina, México, Peru, Brasil, é tudo a mesma coisa e o pacote cai na mesma situação. Então, esse que é o grande desafio que a gente sempre tem, de tentar destacar individualmente os países que estão na região numa situação positiva. Então, toda vez que a gente tem uma situação grave na Argentina ou em qualquer país latino-americano, o investidor internacional ele olha isso como um pacote. E o grande desafio que a gente enfrenta é justamente tentar dissociar-se disso. Existe também uma preocupação aí, até geopolítica, à medida que você vê a China desempenhando um papel mais importante na própria região, que instituições como o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, passam a ter uma relevância secundária. Então, tudo isso faz parte deste contexto que a gente precisa entender aquilo que está acontecendo. Agora, os argentinos, com a aprovação do Fundo Monetário Internacional, conseguirão aí viabilizar outros tipos de investimentos, porque o selo de aprovação do Fundo Monetário Internacional dá aí para eles outras possibilidades. Então, a única coisa que nos resta torcer é para que a Argentina consiga resolver seus problemas, mas a impressão que nós temos, em razão da situação política do país, é de que esse fundo, isso não será necessariamente bem gerenciado, e nós teremos também um ano eleitoral aí que se aproxima, talvez com isso as coisas modifiquem um pouco. O professor, nesse cenário argentino, o senhor comentou sobre a situação política, num ano eleitoral com recessão, inflação, 3 dígitos, mais de 120%, um cenário eleitoral onde não dá para saber direito quem vai sair candidato. Um aceno como esse do FMI pode trazer um pouco de tranquilidade? Claro que o ambiente é muito turbulento, mas pode trazer um pouco de tranquilidade para os cidadãos, para a economia, para a própria política argentina, para o próprio povo argentino? A grande preocupação nessa história toda é que isso, de alguma forma, convalide o governo atual. Não é? E que ele consiga ali fazer uma sucessão por causa deste alívio temporário que o empréstimo pode criar, e aí vai se criar uma falsa percepção de que está tudo bem, que a situação está melhorando efetivamente. Então, o grande desafio nessa história toda é justamente não querer que o Fundo Monetário, por este tipo de situação, esteja necessariamente interferindo no cenário eleitoral argentino. É por essa razão que muita gente se criticava a atuação de determinados governos em favor que se estavam mobilizando para que a Argentina recebesse esses fundos, porque o objetivo nada mais era do que arrefecer a situação eleitoral momentânea e, com isso, tentar convalidar as ações atuais. Então, esta que é a grande preocupação. Em segundo lugar, como a gente não sabe o governo que virá posteriormente, fica aí Claro que o governo que vier posteriormente tem, por regras do direito internacional, de manter aí os termos do acordo que foi feito. Mas, com certeza, este é o outro lado da moeda. Se, de uma maneira, arrefece a situação,
Por outro, isso aí será utilizado pela oposição, quero crer, de uma maneira muito intensa para dizer que o governo argentino, a administração atual, levou o país novamente aos braços do Fundo Monetário Internacional e ninguém gosta desse tipo de situação. É só nós nos lembrarmos do Brasil na década de 80, de Portugal e de Espanha durante a crise do euro. Então, ninguém gosta destas medidas de condicionalidades impostas pelo Fundo Monetário Internacional. Então, resta saber como é que isso vai ser administrado politicamente no país.